Olá, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao primeiro seminário internacional do Grupo Rivos, Geomorfologia e Recursos Hídricos. Hoje nós vamos ter aqui o nosso sexto encontro. Então, se você perdeu os anteriores, acesse aí no canal do Rivos no YouTube. Os vídeos anteriores foram diversas palestras bastante interessantes, com temas muito significativos para as áreas de geomorfologia e de recursos hídricos, palestras complementares. Então, todo o material está disponível, vocês podem acessar aí a qualquer momento. Nas próximas semanas, nós continuamos aí com o nosso seminário, então ainda falta mais 2 semanas para concluirmos o seminário. Então, também acesse aí o endereço do site do Grupo Rivos, para conferir lá qual a nossa programação, os próximos encontros. Bom, só lembrando aqui também, vocês, ao final da fala dos nossos convidados de hoje, vou disponibilizar o link para a lista de presença. Então, não se esqueçam de entrar, preencher os dados, para que a gente possa fornecer para vocês os certificados adequadamente. Hoje nós vamos receber aqui no nosso seminário os professores Diego Rodrigues Macedo e Silvia Maria Alves Corrêa Oliveira. O Diego é bacharel e mestre em Geografia e especialista em Geoprocessamento e Estatística pela UFMG. Doutor em Ecologia pela UFMG, atuou como analista em informações geográficas e estatísticas no IBGE. Atualmente é professor do Departamento de Geografia e dos programas de pós-graduação em Geografia e Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais, ambos do IGC-UFMG. Tem experiência na área de Geografia Física, Recursos Hídricos, Ecologia da Paisagem, Geoecologia, Biomonitoramento, Sistemas Informativos Geográficos, Estatística Espacial e Planejamento Territorial, e é bolsista de produtividade do CNPq. A Silvia é engenheira eletricista com mestrado e doutorado em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela UFMG. É professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG e possui experiência profissional nas áreas de controle da poluição, qualidade das águas e tratamento de águas residuárias, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação de desempenho de processos de tratamento, análise estatística de dados primários e ou secundários, gerados por programas de monitoramento, considerando dados climatológicos de qualidade da água, de uso e ocupação do solo e dados de saneamento, análise e modelagem espacial de dados ambientais, avaliação de risco e análise de séries temporais. Então, eu vou chamar primeiro a Silvia para dar a sua palestra e, na sequência, quem apresenta será o Diego. Olá, Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Seu microfone está desligado, Silvia. Desculpem. Boa noite, então, prazer participar. Vamos, então, dar sequência. Prazer é todo nosso. Eu vou habilitar aqui a sua apresentação, Silvia. Okay. Então, assim que você quiser, pode iniciar. Tá, ok. Então, bom, boa noite a todos. Então, vamos falar um pouco nessa palestra sobre análise e interpretação preliminar de dados de monitoramento de qualidade de água. Então, fazendo aqui uma contextualização do que nós vamos ver brevemente nessa noite, nós temos, então, alguns conceitos aí ligados ao monitoramento de qualidade das águas superficiais, que nos permitem conhecer tendências espaciais e temporais de bacias hidrográficas, monitorar violações de padrões estabelecidos nas legislações ambientais, identificar lançamentos clandestinos de poluentes, identificar causas e fontes de poluição, auxiliar no enquadramento de qualidade de água, por exemplo, com auxílio à outorga, cobrança pelo uso dos recursos hídricos, suporte aí ao usos múltiplos de recursos hídricos das bacias, para planejamento e intervenções para melhorias diversas nas bacias hidrográficas e, principalmente, auxiliar, dar subsídio à fiscalização, licenciamento ambiental. Então, para que vocês tenham uma ideia de como normalmente nós efetuamos a análise desses bancos de dados de monitoramento ambiental, seja aí hídrico,
atmosférico, qualquer que seja, em geral, nós temos, por exemplo, o nosso foco é sempre em uma bacia hidrográfica, ou uma microbacia, uma subbacia. E temos, né, dentro dos limites dessa bacia, em geral, uma série de estações de monitoramento que coletam aí informações sobre parâmetros químicos, físicos, biológicos. Muitas vezes temos que buscar informações também sobre indicadores sociais para complementar essa análise e buscamos entender a variação espacial e temporal que acontece naquela bacia hidrográfica. E o que nós temos, em geral, são bancos de dados muito extensos e de uma complexidade muito grande. Então, todos esses parâmetros, né, para que nós consigamos extrair informações, nós temos que lançar mão de várias técnicas de tratamento de dados, né, técnicas univariadas, bivariadas, multivariadas, para buscar compreender a variabilidade espacial e temporal existente. Então, como eu comentei com vocês, esses bancos de dados de monitoramento, eles têm uma elevada complexidade porque monitoram, né, em geral, muitas variáveis que não sempre são coincidentes, dependendo do tipo de bacia hidrográfica que estamos avaliando, possuem frequências amostrais diversas, muitas vezes os dados são monitorados aí semanalmente, às vezes mensalmente, trimestralmente, semestralmente, e métodos analíticos dos mais diversos possíveis. E precisamos compreender todas essas informações para que consigamos entender e embasar medidas de controle de poluição e de recuperação ambiental daquelas regiões estudadas. E esses dados de monitoramento, eles são muito dinâmicos, eles passam por atualizações constantes, e isso gera uma dificuldade enorme na interpretação desses dados. E, portanto, mesmo o preparar um banco de dados que esteja aí passível, né, de tratamento estatístico, não é uma tarefa fácil nem simples. Primeira coisa, se estamos trabalhando, então, com bancos de dados secundários, nós temos que fazer a consolidação, uma análise de consistência daqueles dados. Temos também que compreender ou verificar o percentual de dados censurados, né? O que vem a ser os dados censurados? Aqueles dados que estão abaixo ou acima do limite de detecção, né, dos métodos analíticos. E eu vou até passar aqui para um exemplo mais prático. Então, aqui eu trago como exemplo um banco de dados de monitoramento de qualidades superficiais do IGAM, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, o IGAM disponibiliza o banco de dados dessa maneira. Lembrando que nós temos a primeira coluna A aqui, depois tem vários recortes e chegamos aqui até a coluna GM. Então, os dados são normalmente disponibilizados por estação de monitoramento, numa ordem cronológica, e temos, então, são mais de 50 parâmetros que são monitorados, então temos os exemplos de dados censurados. Censurados à esquerda, abaixo do limite de detecção do método analítico. E censurados à direita, ou seja, né, nós temos valores que não são detectados acima de determinado valor. Trago aqui os coliformes termotolerantes, que são indicadores de contaminação fecal, por exemplo, maior que 60 mil, né, unidades formadoras de colônia por 100 ml, ou o número mais provável por 100 ml. Então, normalmente aqui por algum tipo de limitação analítica do método. E temos aqui um outro, só para mostrar a complexidade desses bancos de dados, um outro tipo, né, um outro exemplo de dados de monitoramento de qualidade das águas superficiais da Copasa, que é a nossa companhia de saneamento aqui de Minas Gerais.
Então, normalmente temos uma disposição já diferente aqui nas linhas dos parâmetros que são monitorados, né? Vocês podem ver que aqui nós temos que buscar os diversos tipos de parâmetros, aí a mesma data. Então, isso insere aí uma complexidade maior na preparação desse banco de dados. E a primeira coisa a fazer, quando vamos aplicar nossas técnicas estatísticas, é preparar o nosso próprio banco de dados, né, já separando, por exemplo, quais são os parâmetros de interesse. Normalmente utilizamos aqui a substituição dos valores censurados ou pelo limite de detecção do próprio método, ou muitas vezes, vou comentar um pouco mais à frente, podemos utilizar uma parcela do limite de detecção, mas temos que trabalhar com dados numéricos, que permitam, então, a aplicação dos testes estatísticos. Uma das primeiras tarefas que temos que fazer de posse do banco de dados já preparado é calcular a estatística descritiva daqueles dados. Desculpe. Então, geralmente, muito comum, né, utilizarmos dessa maneira. O número de dados por parâmetro, isso é importantíssimo, nós temos que saber com quantos dados nós estamos lidando para entender o tipo de análises que podemos usar. Calculamos aí a média aritmética, geométrica, mediana, percentis, desvio padrão, o percentual de dados censurados, percentual de outliers, o que vem a ser outlier, né? É um valor que é muito diferente da massa de dados que forma a maioria dos nossos dados. Então, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né, todas essas características aqui dos nossos dados ambientais. Então, em geral, o que torna, desculpem, está com vontade própria aqui, os nossos dados ambientais, eles não seguem uma distribuição normal. Os dados, né, muitas vezes, então, não apresentam a distribuição normal, ou seja, eles não são simétricos em relação à média aritmética. Isso nos obriga a utilizar técnicas estatísticas que não são usualmente utilizadas em outras áreas. Por exemplo, as técnicas paramétricas de análise, que pressupõem, né, simetria dos dados. Então, aqui eu mostro para vocês um exemplo de distribuição simétrica, né, ou seja, que se adere a uma distribuição normal, e temos um exemplo bastante típico que nós sempre nos deparamos quando trabalhamos com dados ambientais. Ou seja, deixando aqui bem clara a interpretação, nós temos no eixo Y aqui o número de observações, né, que nós temos de determinados valores. Aqui na abscissa, temos nesse exemplo aqui os parâmetros demanda bioquímica de oxigênio. Então, a gente tem poucos valores, mas muito elevados. Então, os dados censurados, como eu mostrei para vocês, eles são menores que um determinado limite ou de detecção ou de quantificação, podendo também ser maior que, tá, determinados valores. Então, a substituição dos valores censurados, que nós normalmente fazemos, né, para aplicar nas nossas ferramentas estatísticas, temos uma fração muito utilizada, que é utilizar metade do limite de detecção. Mas podemos também, né, substituir pelo próprio valor, como normalmente fazemos na área ambiental. Existem aí algumas opções por substituir aqueles valores que estão abaixo do limite de detecção por zero, mas isso não é recomendável, porque as médias, ou a estatística descritiva, né, ela fica subestimada em relação, no caso da média, à média real. E se substituirmos os valores pelo próprio limite de detecção, acabamos produzindo médias superestimadas.
Então, voltando ao conceito de outlier, suponhamos que nós estejamos fazendo uma medição durante um determinado período, aqui tempos por semana, da concentração de oxigênio dissolvido de um corpo d'água. Então, vamos ver que nossa concentração de oxigênio está variando aqui entre 3 ou 3, 4,5 mais ou menos, um pouco menos, e de repente aqui na semana 11, nós temos um valor muito alto de concentração de OD. Então, esse seria um valor atípico, um outlier, que só será considerado outlier após nossa verificação por equações específicas para isso. Mas não significa que esse valor deva ser excluído. Muitas vezes ele é o valor que mais nos preocupa. E temos, então, inúmeras formas de detecção de outlier. Eu trago uma aqui, método de amplitude interquartis, que é muito simples, muito utilizado, que é considerar o valor como um outlier superior, todo valor ou toda observação que seja maior que o percentil 75 das observações, mais o coeficiente 1,5, vezes a amplitude interquartis. Amplitude interquartis é o percentil 75% menos o percentil 25%. A gente vai comentando um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, então, passando aí da fase descritiva dos dados, normalmente nós vamos para a apresentação gráfica desses dados, porque aqui nós teremos várias características dos dados que já vão ser percebidas, como aquele exemplo que eu mostrei do gráfico de séries temporais com a presença do outlier. Então, temos as propriedades, muitas vezes, que vão invalidar a aplicação das análises estatísticas paramétricas, essa presença de dados atípicos, e muitas vezes, as respostas que nós temos já vão impedir que nós gastemos tempo com análises que não são adequadas. Essa apresentação gráfica, nós temos aí dados para apresentação de dados qualitativos, por exemplo, gráficos de barra, de torta, ou pizza, e uma infinidade de análise gráfica para dados quantitativos. Eu apresento aqui um exemplo para dados qualitativos, por exemplo, concentração média de parâmetros na estação de monitoramento tal nos anos 2010 a 12. Então, suponhamos que nós queremos mostrar aqui, por ano, por exemplo, a concentração média do ano de 2010, 2011, 2012, de vários parâmetros simultaneamente. Então, essas análises gráficas, elas são muito úteis pela facilidade de visualização que nós temos, então, de tornar muito perceptível. Ou esse gráfico de torta ou de pizza, a concentração média por ano. Temos aqui, de dados quantitativos, como eu falei, são muitos, eu não vou mostrar todos, histogramas de distribuição de frequência. Então, aqui, o número de observações, por exemplo, em determinados intervalos de concentração. Aqui nós já vemos que esse histograma, ele tende a ser simétrico em relação a um valor central, o que mostra uma boa aderência à distribuição normal. Temos gráficos de dispersão, por exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, a correlação muito acentuada entre sólidos suspensos totais e turbidez. Então, isso aqui também já é um indicativo muito forte, que muitas vezes não é necessário até monitorar dois parâmetros altamente correlacionados. Os excelentes gráficos de séries temporais, em que nós podemos mostrar, por exemplo, duas séries de concentrações, por exemplo, antes de um lançamento de efluentes em um corpo d'água, que seria montante, e depois o decréscimo aqui da concentração de OD após o lançamento.
E o meu gráfico predileto, gente, que é esse gráficos do tipo Box-Whisker, que nós temos várias informações, né, numa quase que uma estatística descritiva completa, né, das concentrações de OD. Então, valores mínimos, percentil 10%, percentil 25%, a mediana ou 50% dos valores, 70, percentil 75, valor máximo. E o que mais importante esse gráfico nos mostra? É os mesmos dados do gráfico anterior. Então, aqui nós já percebemos imediatamente que as concentrações antes do lançamento do efluente no corpo d'água eram muito superiores às concentrações após o lançamento, ou jusante, mostrando uma intensa atividade microbiana que precisou desse oxigênio dissolvido para degradar a matéria orgânica que foi lançada. Outra informação muito importante, que tanto os gráficos, né, de distribuição de frequência, como, né, os dados Box-Whisker, quando utilizados em conjunto, também já nos dão informação sobre o tipo de distribuição que nós temos. Quando nós temos dados que são simétricos em relação à média aritmética, normalmente o gráfico Box-Whisker, ele também é simétrico. Vocês podem ver que a mediana se posiciona aqui bem no meio, né, entre os percentis 25% e 75%. As caudas do valor mínimo e máximo possuem mais ou menos a mesma amplitude. Agora vejam como é diferente quando nós temos dados que são assimétricos à direita, ou seja, pequena quantidade de informações, mas com concentrações muito elevadas. Nós temos aqui uma cauda muito maior, né, superior, que representa, então, essas poucas observações com valores elevados de concentração. E temos aqui também as distribuições que são assimétricas à esquerda. Então, a cauda aqui, vocês vão ver que vai ser na parte inferior. Muito comum na nossa área ambiental para representar eficiências de remoção de determinados processos, né, que tratam efluentes industriais ou domésticos. Bom, então, temos, né, falando aí, complementando essas informações, né, sobre a importância da elaboração de gráficos, apresentação de gráficos, nessa análise mais preliminar de um banco de dados, temos que chamar a atenção, né, para alguns aspectos com relação, por exemplo, à escala dos gráficos que nós devemos utilizar. Então, eles podem influenciar muito a sua apresentação. Então, eu gosto de usar esse pequeno exemplo aqui. Suponhamos que nós façamos a opção por cortar aqui ou apresentarmos uma escala que seja mais reduzida. Então, aqui, suponhamos, né, esses aqui são a mesma série de dados. Que a gente tenha, por exemplo, um valor qualquer, variando de 0 a 2.000 ao longo do tempo. E nós podemos ver que a variação é mínima. No entanto, se nós cortarmos aqui o eixo, né, em 1.000 até 1.200, nós vamos ver que essa variação não é tão pequena assim. Então, nós chamamos a atenção para aquela escala ou aquela margem que não consegue ser detectada quando nós escolhemos uma escala muito ampla. Outro aspecto importante é utilizarmos, por exemplo, em situações como essa, a série 1 em vermelho, né, que possui uma escala muito diferente, né, ou uma magnitude muito diferente da série 2, nós podemos lançar mão, por exemplo, de escalas diferenciadas para os eixos Y. Então, nós colocamos aqui, né, cada um num tipo, desculpem, deixa eu voltar, né, então, nós mostramos muito bem a variação das duas séries,
Mas temos sempre que tomar cuidado de falar que são escalas diferentes e que esse cruzamento aqui, por exemplo, não ocorre realmente, né? É apenas uma opção. E temos ainda, né, escalas logarítmicas e aritméticas, também aqui um exemplo de escala aritmética para duas séries também que possuem valores ou variações muito diferentes. Podemos utilizar, por exemplo, uma escala semilog, aplicando, então, logaritmo no eixo y. Isso é muito comum em dados biológicos de monitoramento. E chamo ainda, né, a atenção para a identificação obrigatória dos gráficos. Eles têm que conter um título geral, tem que haver identificação das variáveis dos eixos x e do eixo y, identificação das unidades das variáveis. Se nós estamos falando em dias, em período, por exemplo, é em dias, é em hora, concentrações são miligramas por litro, microgramas por litro, a presença de legendas e a autossuficiência, ou seja, o gráfico, nós temos que visualizá-lo e entender exatamente quais são as informações que estão contidas naquele gráfico. Se o leitor tiver que ir até o texto para verificar, o gráfico já não foi suficiente. Bom, então, passando aí, né, nessa fase preliminar, normalmente nós nos aprofundamos nas análises para tentar compreender a variabilidade espacial daqueles dados. Aqui eu trago um exemplo de isso aqui são diversas estações de monitoramento de um reservatório de águas, né, que foi monitorado. Então, nós temos aqui gráficos Box-Whisker, né, em todas elas, né, em todos os dados monitorados em todas as estações, e nós queremos muitas vezes entender se existe diferença significativa em relação às concentrações, no caso aqui, de demanda bioquímica de oxigênio, DBO. Então, normalmente, nós podemos perceber aqui a presença de outliers, ou seja, valores muito altos em algumas estações, e isso faz com que nós tenhamos que partir para testes de hipóteses, de comparações, testes não paramétricos, ou seja, testes que não pressupõem a normalidade desses dados, ou a simetria entre eles. Então, temos vários tipos de testes, por exemplo, né, testes de Kruskal-Wallis para comparar vários conjuntos de dados independentes, testes que comparam duas amostras, testes, né, que seria o teste de Mann-Whitney, que é uma variação ou um equivalente não paramétrico, por exemplo, do teste T, e assim sucessivamente. Então, assim, eu poderia falar aqui durante horas desses testes não paramétricos. E temos também, né, que entender a variabilidade temporal. Muitas vezes nós queremos saber se, por exemplo, no período chuvoso, as concentrações de determinado parâmetro são significativamente diferentes daquelas medidas coletadas em época de seca, né, em períodos pluviométricos aí de baixa ocorrência. Queremos, às vezes, também entender, né, como se dá a variação aqui ao longo do tempo das concentrações de determinado poluente. Então, aqui, né, considerando um corpo d'água, todas as medições efetuadas entre 2005 e 2020, por exemplo. Então, vamos ver uma grande variação, depois outros períodos em que a variação não acontece, mas essas variações são significativas. Então, é muito importante que nós nos aprofundemos nessas análises. E temos também técnicas multivariadas que nos permitem ter uma noção muito boa, né, das tendências de comportamento daquelas estações localizadas em determinadas bacias. Por exemplo,
Opa, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é um gráfico, é um dendrograma, ou dendrograma, né, podemos falar das duas formas, em que nós verificamos os agrupamentos das estações de monitoramento daquele reservatório, considerando sua similaridade em termos de todos os parâmetros que foram analisados. Então, essa é uma análise de componentes principais, um gráfico biplot, em que nós temos, para que vocês vejam, simultaneamente foram analisados, né, parâmetros de condutividade elétrica, fósforo, DBO, coliformes termotolerantes, arsênio, turbidez, ou seja, né, então nós monitoramos todos simultaneamente e considerando ainda o período chuvoso e seco, em que nós podemos perceber, né, um comportamento diferenciado em relação à sazonalidade e já considerando todos aqueles dados simultaneamente. Bom, então, eu volto aqui para vocês, né, eu fiz um apanhado muito rápido, né, são diversas, né, as possibilidades de análise, mas o que é muito importante nós entendermos quando estamos avaliando esse tipo de dados é que nós estamos em busca da compreensão da qualidade ambiental. Usei aqui mais como exemplo, né, os corpos d'água superficiais, ambientes lóticos, ou seja, né, rios, córregos ou ambientes lênticos, como lagos, reservatórios. Então, sempre que nós lançamos mão dessas informações já coletadas e aplicamos essas análises estatísticas, é simplesmente para buscar a compreensão da efetiva qualidade ambiental. Então, aqui, como eu já comentei, né, temos oportunidades aí de aplicar ferramentas diversas e sempre vai depender do objetivo daquele trabalho, que respostas nós estamos procurando, o que nós pretendemos, né, ao selecionar as nossas análises. Bom, então eu acho que eu estou dentro do tempo aqui, Luiz, né? Sim, precisa. Ok, Silvia, muito obrigado. Vou chamar agora o Diego. O pessoal pode ir colocando as dúvidas para você aí no chat, né? Já tem algumas ali, vão enfileirando elas para depois a gente discutir, ok? Até já. Olá, Diego, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Luiz. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje, falando um pouquinho também dentro do tema de quantificação, mas agora eu vou falar um pouco mais sobre estrutura física. Ok. Vou colocar sua apresentação aqui. Boa apresentação. Joia, obrigado. Boa noite a todos. O Luiz já fez a apresentação. Eu sou professor Diego Macedo, do Departamento de Geografia da UFMG. Também sou professor aí dos programas de pós-graduação em Geografia e em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais. O tema da minha palestra é sobre quantificação de hábitats físicos em riachos. Bem, eu trouxe aqui um pequeno modelo conceitual e, basicamente, o que ocorre? A gente entende que os fatores geodinâmicos, eles são controladores tanto do uso e ocupação do solo de certa maneira, porque a gente sabe que, por exemplo, áreas mais planas e com maior disponibilidade de água são mais propícias para a agricultura, áreas mais declivosas não são tão propícias para a ocupação humana. E em conjunto, eles vão estar influenciando os hábitats locais. Esses hábitats físicos, que eu vou explicar na próxima tela o que exatamente, qual que é o conceito, eles estão aqui localizados nesses hábitats locais, mas basicamente são o quê? A morfologia do canal, tamanho do substrato, os tipos de fluxos de água, se piscinas ou corredeiras,
a cobertura ripária da zona ripária, abrigos para dentro do curso d'água, influência antrópica. Então, esses aqui são o que a gente chama de hábitats físicos. E dentro dos hábitats locais também tem os parâmetros de qualidade de água, mas que eu não vou falar muito deles, não. Só num contexto geral, todos esses fatores eles vão, de uma maneira hierárquica, influenciar a biota aquática. Claro que aqui nessa apresentação eu vou focar apenas nessa parte aqui dos hábitats, mas isso daqui seria seria o conceito de todo esse sistema aqui, que geralmente eu estudo, junto com o pessoal da ecologia, principalmente. Bem, então, o que são os hábitats físicos? Então, alguns conceitos. Então, é o espaço no qual vive a biota dentro do curso d'água. Ele é determinado pelas interações, as características estruturais do canal e regime hidrológico. Então, vejam que é algo bem estrutural do canal fluvial. É baseado principalmente nas características do substrato ou da cobertura ripária, e a gente pode considerar que é todo tipo de atributo que influencia ou provém na sustentabilidade dos organismos dentro do rio. Então, são atributos estruturais, geralmente excluindo os parâmetros físico-químicos da qualidade da água. Eu vou mostrar na outra apresentação. Então, o que significa? Tudo aquilo que estrutura o canal é chamado de hábitat físico. O estudo dos hábitats físicos, eles têm vários propósitos: monitorar a integridade do rio, programas de restauração, estudos de vazão ecológica, e nos Estados Unidos, muito utilizado para substituição de levantamentos biológicos também. Mas eu vou focar aqui, especificamente, nos estudos que utilizam o levantamento sistematizado desses hábitats físicos e, consequentemente, a quantificação desses hábitats sob a perspectiva geográfica e geomorfológica. Tem alguns trabalhos aqui, depois eu vou deixar a apresentação para o Luiz, que vai ter as referências para quem quiser depois ler com maior profundidade esses trabalhos. Então, veja bem, nós alteramos os cursos d'água de várias maneiras. Então, com urbanização, recreação, reflorestamento, queimadas, construção de represas, agricultura, irrigação, pecuária, enfim, todas ações antrópicas aqui que vão estar influenciando em maior ou menor grau os cursos d'água. E aí eu pergunto, o que constitui um bom habitat? Bem, se eu chegar aqui num riacho pristino, é fácil de dizer que esse riacho ele tem um bom habitat. Ele tem uma qualidade ambiental desse habitat bem marcada. Obviamente, um riacho canalizado ele é pobre em habitats, ele não tem diversidade de habitats. Agora, para alguns riachos, é necessário quantificar. E é nessa quantificação que a gente está interessado aqui nesse momento. Essa abordagem que eu estou trazendo aqui hoje, ela é utilizada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos no monitoramento dos corpos d'água dele. Então, é uma metodologia que foi desenvolvida no contexto dos Estados Unidos, mas que já vem sendo aplicado há algum tempo aqui no Brasil pelo grupo de estudo que eu estou inserido. Então, assim, que seriam elementos essenciais para os hábitats físicos? Então, por exemplo, a dimensão do canal, o gradiente, que vai trazer energia para dentro do canal, substrato, complexidade de cobertura, vegetação ripária, interações entre o canal e a zona ripária e alterações antropogênicas. Eu não vou focar em todos aqui, porque, inclusive, isso aqui é um tema muito extenso e realmente não dá tempo de a gente explorar tudo aí em 30 minutos. Aqui dá para fazer uma disciplina inteira só trabalhando com a questão de levantamento e análise de hábitats físicos. Mas só para a gente contextualizar. Então, o que é a dimensão do canal? Então, nada pode ser mais importante do que o espaço.
porque sem ele, os outros elementos não importam, né? Você tem que ter espaço para poder ter os outros elementos ali dentro do corpo d'água. Então, o que são essas dimensões? É a largura do corpo d'água, a profundidade, o raio hidráulico, a altura do leito sazonal, né? O leito na época das chuvas, entre outros parâmetros. O gradiente, que é a energia hidráulica de um riacho. Então, o gradiente a gente pode utilizar, por exemplo, como a declividade como uma medida de gradiente. E isso é uma medida que, de certa maneira, vai nos dizer quanta energia um riacho tem, um curso d'água tem. Então, ele pode ser usado como uma forma de determinar a potência do fluxo, por exemplo, a tensão de cisalhamento. Então, tudo isso dá para a gente calcular utilizando a metodologia que eu estou apresentando, de levantamento e quantificação de hábitats físicos. Então, substrato, tamanho e tipo de substrato. Então, o tamanho, se é tamanho areia, cascalho, matacão, bloco, enfim. E se for o tipo também, se for o tipo madeira ou se for rochoso, isso é importante para as comunidades aquáticas. Aqui no contexto hoje é um contexto um pouco diferente, mas não pode perder de vista para que essa metodologia foi inicialmente desenvolvida. Então, complexidade de cobertura também é mais voltado para a biota aquática. Vegetação ripária, então, vai dar cobertura e estrutura. Então, ela vai influenciar na temperatura, insumos orgânicos e também, de certa maneira, na morfologia do canal. Interação entre o canal e a zona ripária, então, características do canal alteradas pelo uso do solo ribeirinho e da bacia, que, por sua vez, vai influenciar nas interações terrestre aquática. E também alterações antropogênicas, porque o que a gente faz no curso d'água, ele vai influenciar diretamente. Então, se eu utilizar aqui um exemplo bem marcado, é o quê? Quando a gente canaliza um corpo d'água, ele perde rugosidade, ele vai perder as curvas, então vai perder a questão da sinuosidade do corpo d'água, ele vai perder a capacidade de reter sedimento. Então, você está fazendo uma alteração muito drástica ali, quando a gente canaliza, por exemplo. E claro que isso vai influenciar as comunidades aquáticas. Então, o que a gente utiliza para quantificar esses hábitats é o que a gente chama de protocolo da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Aqui eu estou trazendo só o protocolo para riacho, que tem para rio, tem para wetland, tem para lagos e estuários, então eles têm vários protocolos para cada ambiente. Então, aqui eu vou trazer só o de riacho, que é, assim, que é bem interessante para o nosso contexto, principalmente de Minas Gerais, porque a gente está em zona de cabeceira de grandes bacias. Então, a gente faz a análise de um determinado trecho de um riacho. Então, a gente faz, por exemplo, 100 medidas do perfil longitudinal em pontos equidistantes. Então, ao longo de um perfil longitudinal, de no mínimo 150 metros, a gente vai fazer ali pelo menos 100 medidas do perfil longitudinal. Então, a gente vai medir ali a profundidade do talveg, se o talveg se tem depósito de sedimento fino no talveg, qual que é a classe do tipo de fluxo, se é corredeira, se é piscina, se sai o fluxo suave. Em 21 seções transversais equidistantes, a gente vai fazer 5 medidas de substrato. Então, a gente vai fazer a contagem de 105 partículas. A partir disso, a gente consegue estimar de maneira visual como está a distribuição do sedimento naquele trecho. Em 11 seções e nesses plots equidistantes, então a gente vai fazer medidas de canal, de declive, de rumo, para a gente poder medir a sinuosidade, dimensões do canal, cobertura do leito, cobertura do dossel, a imersão do substrato, ou seja, o quanto que um substrato, vamos chamar aqui de grande, então seria acima de cascalho grosso, o quanto que ele está imerso por sedimento fino, tipo areia ou
silt, argila, cascalho fino. Registros de detritos lenhosos, medidas da vegetação ripária. E aí, como que a gente vai, então, investigar o riacho aqui dentro dessa perspectiva? Então, a gente tem um trecho de no mínimo 150 metros. Como que a gente chega no tamanho? A gente vai medir a largura do riacho, uma largura ali que seja representativa daquele trecho, e multiplica vezes 40. Então, essa largura do riacho ali, vezes 40, é o quanto que a gente vai amostrar, sendo que no mínimo 150 metros. Então, se ele tiver ali 1 metro de largura, a gente vai fazer, né, se fosse 1 metro vezes 40, seria 40 metros, mas não, nós temos que fazer 150 metros. Se ele tiver, por exemplo, 3 metros, 3 vezes 40 é 120 metros. Então, aí faríamos também, enfim, também 150 metros. Então, a partir de 4 metros de largura, a gente vai fazer ali 160 metros, assim sucessivamente. Então, a gente vai fazer as nossas mensurações dentro do rio, literalmente. Para a gente fazer um trecho desses 150 metros, se a gente for fazer só avaliação de habitat físico, é mais ou menos 4 a 5 horas de trabalho. De 3 a 4, se a equipe estiver bem treinada, consegue fazer um pouco mais rápido. Mas uma equipe está começando aí, vai levar aí umas 4 horas para poder fazer o curso. Então, a gente vai fazer as 100 medidas aqui ao longo do transecto, e também as medidas transversais. E aí a gente utiliza um formulário de campo para poder fazer a marcação, para a gente poder fazer, então, a marcação do que a gente está levantando. Então, por exemplo, a gente vai fazer, então, e assim, utilizando instrumentos muito simples. Então, a gente utiliza trena, ou utiliza uma baliza graduada. Então, tem baliza graduada maior, que a gente chama de Big Pool, e é uma pequena também, que é o Small Pool. Então, é uma outra baliza graduada que vai na mão aqui do pesquisador, e sempre fazendo marcações aqui dentro do formulário de campo. Então, a partir disso, a gente vai, então, marcar o trecho, e vai preencher aqui, são 11 páginas do protocolo, que ele vai repetindo ali dentro de cada transecto e entre os transectos. E aí a gente vai marcando. Então, por exemplo, eu vou marcar aqui dentro aqui da minha medida, da minha seção, vou fazer 5 medições para ver o tamanho do sedimento. Como que eu vou avaliar o tamanho do sedimento? É uma estimativa visual mesmo. E tem que ser muito rápido. Então, a gente tem essa escala aqui de tamanho. Então, por exemplo, se eu peguei aqui no sedimento, então, se ele é do tamanho aqui, né, de um aspecto arenoso até o tamanho de uma joaninha, ele vai ser areia. Se ele é do tamanho da joaninha até o tamanho de uma jabuticaba, cascalho fino. Se ele é do tamanho de uma jabuticaba até o tamanho de uma bola de tênis, cascalho grosso. E assim sucessivamente. E assim a gente, então, vai fazer a marcação do sedimento. Então, por exemplo, aqui, na foto aqui é o Phil Kaufman, ele foi o que desenvolveu essa metodologia para a Agência de Proteção Ambiental. Ele começou a estudar isso em 87, no doutorado dele, e a partir de então, ele trabalha na Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, então ele que foi que desenvolveu a metodologia. Então, aqui mostrando, ele pegando aqui, então, ele marcando aqui onde que ele vai pegar o sedimento, então você não pode olhar. Ele marcou aqui com essa baliza, ele vai com a mão dele, então, ele vai lá e pega para ver que tipo de sedimento que é, dentro daquela escalinha. E aí a gente vai marcando. Então, a gente vai ter 105 medidas dessas dentro de um riacho. Então, depois vai fazer medida de margem. Então, a gente vai utilizar um clinômetro para fazer a medida de margem. A gente vai, então, utilizar aqui trena ou as balizas graduadas para fazer as marcações de largura molhada, de altura, profundidade. Então, a gente vai procurar, para a gente ver, por exemplo, os leitos sazonal, a gente vai procurar marcas de cheia nas margens dos cursos d'água, poder fazer a marcação do leito sazonal. Então, a gente vai poder ter, então, tanto a altura quanto a largura. Então, a partir disso, então, a gente vai fazer, a gente consegue, então, fazer esse perímetro molhado, e a partir disso, por exemplo, ter a estimativa do raio hidráulico. A
A gente faz marcações do dossel também, então a gente quantifica o tanto que está sombreado o curso d'água com esse densiômetro, para poder ver o quanto que está cobrindo, que o dossel está cobrindo o curso d'água. A gente também faz marcações visuais da influência humana e da cobertura vegetal, então ver se tem árvores grandes, árvores pequenas, se é um extrato arboso, de árvores, ou se ele é arbusto, lenhoso, ou se ele não é lenhoso. Presença de, enfim, de entulho, canos, presença humana. E aí são realmente estimativas visuais. Como aqui, por exemplo, um curso d'água, você tem aqui a presença de mato ciliar com extrato arbóreo, e também com vários layers de vegetação, e aqui um curso d'água aí sem nenhum tipo de proteção ripária. Então, ao longo das sessões, como eu disse, a gente vai, então, marcar se é tipo corredeira, se é o fluxo suave no curso d'água, se é uma piscina. A gente vai marcar também, então, a declividade do trecho. A gente pode fazer a marcação tanto utilizando a baliza graduada, utilizando o clinômetro para poder ver o desnível. E, claro, que a gente tendo o desnível e tendo o tamanho da seção, a gente consegue fazer, então, fazendo essa razão, a gente tem a declividade. Ou pode fazer se o rio não tiver uma declividade muito marcada, o melhor método é utilizar uma mangueira igual ao nível de pedreiro. A sinuosidade a gente vai marcar com uma bússola. Depois que a gente termina esse protocolo, a gente vai ter que fazer o quê? Nós temos que quantificar. Então, eu tenho ali medidas repetidas do meu curso d'água, do meu riacho, e aí a gente vai utilizar, então, o documento básico para fazer essa quantificação, esse documento de 1999, ele é só um ou outro parâmetro que mudou depois disso, mas a base está nesse documento aqui. Inicialmente, eles faziam todo o cálculo utilizando um programa estatístico que chama SAS, mas hoje já faz no R, e a gente consegue fazer até no Excel. E a partir disso aí, então, a gente vai fazer várias submétricas. Então, tamanho do substrato, tira o logaritmo também do tamanho do substrato, a média, e por aí vai. Então, só para eu falar aqui de algumas métricas geradas. Essa metodologia, gente, ela me traz mais de 500 métricas. Na verdade, são métricas e submétricas, porque tem muita métrica que vai compor uma métrica mais representativa. Mas se a gente for contar, dá mais ou menos umas 520 métricas de habitat físico que vão sair. Mas só para eu falar de algumas aqui, e aí dentro do contexto dessa palestra, então, por exemplo, eu vou ter a profundidade média daquele riacho, a largura média, a área molhada média, a área molhada da seção, mas é média também, a razão, largura e profundidade média, o raio hidráulico, a declividade das margens, as piscinas residuais. A gente vai ter também o gradiente de sinuosidade do canal, que é a declividade, a elevação no trecho, sinuosidade do canal, e sempre a gente vai ter média e vai ter desvio padrão disso. E a partir disso a gente consegue fazer alguns estudos mais ligados a aspectos geográficos e geomorfológicos. Por exemplo, esse substrato tem a porcentagem de imersão, porcentagem de finos, areia, cascalho, bloco, o diâmetro crítico do sedimento. O que é esse diâmetro crítico? O diâmetro crítico, ele é para não confundir aqui. O diâmetro crítico é o diâmetro que o curso d'água ele consegue. Na verdade, é o diâmetro crítico que tá ali dentro do curso d'água. Então, na verdade, a gente vai pegar todas aquelas medidas do diâmetro do que você encontrou de areia, de cascalho, de fino, e vai ver exatamente o que é o diâmetro crítico que o curso d'água tá transportando. E a gente tem a estabilidade relativa do leito, que seria o quê? Que seria o quanto que está desbalanceada essa questão do diâmetro crítico. Porque como você vai ter as medidas de raio hidráulico e de gradiente do curso d'água, então você tem o que seria o diâmetro que o curso d'água, em teoria, poderia carregar. E aí você faz, então, uma razão do que tem no curso d'água com o que ele deveria, em teoria, carregar, então você consegue ter uma medida de
de excesso de sedimento dentro daquele curso d'água. Isso é uma métrica que é muito interessante, ela é muito utilizada para a gente poder fazer uma avaliação de impacto antrópico dentro do curso d'água, dentro dessa perspectiva de transporte de sedimento. Então, a gente também tem fluxo, então, porcentagem de piscinas, de corredeiras, de rápidos, de fluxo suave. A gente também tem as medidas de vegetação ripária, então, cobertura média do dossel, presença e porcentagem de árvores grandes e pequenas, presença de vegetação lenhosa, presença e porcentagem de vegetação herbácea e assim por diante. Então, a gente vai pegar... Então, o que a gente fez? A gente conseguiu pegar um curso d'água, um trecho de um curso d'água representativo ali, daquele pedaço, e a gente conseguiu... Então, a gente mediu esse curso d'água em várias etapas, então a gente tem medidas sintéticas daquele trecho. E claro que isso a gente consegue ter, então, uma medida local de vários parâmetros. A gente pode relacionar isso, por exemplo, com distúrbios antrópicos, com a questão da presença de organismos, principalmente macrovertebrados bentônicos e peixes, que é o que é mais utilizado no biomonitoramento. E eu trouxe aqui 2 exemplos de trabalhos que a gente desenvolveu no Brasil, utilizando um pouco do resultado desse protocolo. Então, esse trabalho aqui, ele foi da minha tese. Então, a gente desenvolveu e validou um índice de fragilidade ambiental para bacias aqui do Cerrado. Então, como que a gente fez, como que a gente desenvolveu, como que a gente validou esse índice de fragilidade ambiental? Então, o índice ele foi construído a partir de camadas espaciais. Então, vegetação natural, cidades, rodovias, geologia, declividade, ou seja, camadas que eu facilmente consigo transportar para os sistemas informativos geográficos. E aí, a gente construiu esse índice e falou assim, ótimo, a gente consegue construir índices tendo uma base teórica, mas como que esse índice realmente ele vai conseguir refletir o que está acontecendo dentro do riacho? Então, o que a gente fez? A gente validou com dados em loco, que foi o excesso de sedimento fino no leito, mensurado através desse índice de estabilidade relativa, que vem lá do protocolo de hábitats físicos, que é resultado da quantificação dos nossos stream sites, né, dos nossos locais de coletas ali, que de no mínimo 150 metros. E aí, claro que a gente fez uma avaliação dessas camadas ambientais a partir da montante daquele ponto. Então, a gente tem um ponto, né, que a gente convencionou daqueles 150 metros, que ele é um ponto apenas. Então, a partir da bacia de drenagem, a gente está vendo como que essas camadas aqui elas estão se refletindo ali dentro do curso d'água. Então, basicamente, esse índice, basicamente, é o quê? É o que você encontrou ali, o diâmetro geométrico médio que você encontrou dentro do curso d'água. E essa equação aqui, essa aqui é bastante tempo para desmembrar isso aqui, mas basicamente ele traz aqui a questão da energia do rio e da questão da capacidade hidráulica do rio e o que em teoria, eu poderia estar transportando de sedimento. E aí, então, a gente tem uma relação do que eu encontrei sobre o que eu, em teoria, deveria encontrar. E aí, o que é importante é que o zero é a condição de equilíbrio. Seria que o transporte e o aporte de sedimentos dentro do curso d'água, ele tá em equilíbrio. Quando ele está positivo, esse índice em escala logaritmo, como ele está positivo, você tem, então, maior deposição. Você tem maior degradação do curso d'água. E quando ele está negativo, você tem maior deposição de sedimento. Então, a gente vê aqui nesse gráfico que os cursos d'água que têm maiores distúrbios, no geral, eles têm mais sedimento depositado do que
se esperaria do ponto de vista teórico. E, por outro lado, os com menos distúrbio na zona ripária, eles vão estar aqui mais na condição aqui de equilíbrio, ou então degradando mais aqui o curso d'água. Então, a partir dessa métrica, a gente consegue, então, ter uma medida de excesso de sedimento fino no curso d'água causado principalmente por pressões antrópicas. Então, aqui foi a área de estudo. Então, aí são 160 pontos aí nessas 4 bacias hidrográficas. E aí a gente utilizou aqui um desenho aleatório de espaçamento balanceado. Por que isso aqui é importante? Porque esses cursos d'água, eles foram escolhidos de maneira aleatória, espacialmente balanceado. Não são pontos escolhidos. Não é uma amostragem por conveniência. É uma amostragem realmente aleatória. Por ela ser uma amostragem aleatória verdadeira, eu consigo o quê? Eu consigo expandir o meu resultado para toda a minha área de estudo. Por quê? Porque eu tenho uma amostra de uma população, eu tenho uma amostra que é representativa daquela população, a partir desse desenho aqui, que é o que é utilizado nos Estados Unidos. A gente utilizou o mesmo desenho aqui para o Brasil. E aí, então, esse daqui é o resultado da estabilidade relativa do leito contra o índice de fragilidade ambiental. Então, a gente observa que o quê? Que quanto maior o meu índice, eu tenho aqui excesso de sedimento fino, que é representado pelo quê? Vocês vão lembrar lá, pelo valor negativo do índice. Isso daqui é só um teste, por quê? Porque a gente separou as nossas amostras em teste também. Então, a gente fez uma amostra de treinamento, então isso é legal da gente poder fazer. Então, quando a gente faz um índice, vai fazer algum tipo de classificação, a gente separa um pouco das nossas amostras para fazer um teste, para ver o quê? Se o que a gente treinou, se ele dá certo na realidade. Essas duas retas, apesar que os valores aqui da inclinação elas são um pouco diferentes, mas, do ponto de vista estatístico, elas são retas iguais. A inclinação delas, que a gente tem, obviamente, um intervalo de confiança para traçar essas retas, então, elas são, dentro do intervalo de confiança, elas são retas iguais. Então, mostrando aí que o índice ele tem um comportamento. E o que é importante para a gente ver é o seguinte, essa inclinação, esse tamanho desse efeito aqui de inclinação do índice em relação à estabilidade relativa do leito. Então, mostrando que o nosso índice realmente ele tem um efeito real no curso d'água. Então, quer dizer, ok, é um índice que ele é legal da gente poder utilizar em outros contextos. Então, aqui só mostrando como que foi a distribuição do índice entre as classes que a gente utilizou e como que estão as condições das nossas bacias. Então, mostrando aqui que Volta Grande, que é uma bacia muito agrícola, São Simão também, Três Marias e Nova Ponte são bacias que têm menos atividade agrícola, apesar que Nova Ponte tem uma área forte agrícola, principalmente aqui, próximo aqui do município de Santo Juliano. Uma outra aplicação aqui foi feita aqui na bacia do Rio Pandeiros, utilizando também a mesma ideia do desenho aleatório espacial. E aqui a gente quis avaliar o seguinte, o que são os estressores principais dentro da bacia hidrográfica. O que quer dizer esses estressores principais? A gente quis ver o seguinte, o que está causando maior risco de perda de diversidade biológica. Era esse que é o papel. E aí a gente vai ter aqui uma conexão com o tema. Por quê? Porque a gente fez o seguinte, a gente primeiro descobriu quais que seriam os limites aqui dessas métricas que estariam influenciando negativo, ou seja, estariam influenciando na perda de biodiversidade. E aí, algumas aqui de
algumas em nível de bacia, como, por exemplo, a pastagem, esse índice aqui também é um índice de bacia, esse aqui é um índice local, já de zona ripária, mas esses dois aqui são medidas direto lá dos hábitats físicos que eu mostrei aqui na palestra, que é esse bed stability aqui, o mesmo índice que eu expliquei do outro trabalho, e aqui a porcentagem de sedimento fino. E o que é o mais interessante aqui nesse exemplo? É o seguinte, eu consigo ver qual que é a extensão relativa do estressor dentro da minha bacia. Porque como a minha amostragem ela é representativa ali do ponto de vista estatístico, eu consigo fazer expansão do meu resultado. Então, eu consigo ver aqui o que são os maiores, né? Qual que é a extensão relativa dos meus estressores. A partir, então, eu estou vendo que, por exemplo, na bacia do Rio Pandeiros, o estressor mais importante é a porcentagem de pastagem, e na sequência aqui, a presença de sedimento fino causado por impacto antrópico. Então, aqui eu consigo, por exemplo, utilizar essa metodologia para fazer controle, fazer algum tipo de controle ambiental na bacia, porque ou em nível de bacia, por exemplo, pastagem, mas, por exemplo, na questão do sedimento fino, eu teria que fazer um controle aqui mais em nível de riacho. Então, gente, são, assim, 2 exemplos aqui para a gente não fugir demais no tempo, e aí eu estou à disposição para poder, enfim, hoje, ou quem quiser entrar na minha página, mandar e-mail, enfim. Então, muito obrigado. Eu sem microfone. Ok, Diego, obrigado pela apresentação. Bom, pessoal, podem mandar aí as questões, tanto para o Diego quanto para a Silvia. Vou trazer a Silvia aqui de volta. Silvia, pode ativar seu microfone. Ok. Estamos todos aqui de volta. Bom, uma primeira pergunta é da Edilaine para a Silvia. Tem 2 partes aqui. Ela se refere a quando você estava apresentando ali alguns exemplos de gráficos e como melhor apresentar essas informações. Então, ela pergunta, quando se apresenta dados em gráficos, o mais adequado é deixar apenas os valores no qual os dados se inserem, como no gráfico lá, no seu exemplo, o primeiro, né? Ou seja, no eixo Y, deixar somente os valores mais próximos dos dados que são representados? Boa noite, Edilane. Pois eu imagino que você esteja se referindo à escala mais adequada para os gráficos. Eu imagino que seja isso. Então, isso é algo que nós realmente temos que analisar. Depende dos nossos objetivos. Em geral, o ideal é que nós sempre apresentemos todos os dados, né, com uma única escala. No entanto, às vezes nós queremos chamar a atenção para alguma variação que fugiu da nossa percepção quando nós utilizamos uma escala completa. E aí sim nós daremos um zoom, né, naqueles valores que estão apresentando uma variação maior. Se você quiser até complementar a pergunta, ou se você achar que ficou claro. Ok, ela confirmou que era exatamente isso que ela queria saber. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Silvia também primeiro, aproveitando o embalo dela. Silvia, a gente estava conversando mais cedo, você falou que tem trabalhado, né, com diversas áreas, diversos tipos de dados, né, que é sempre um desafio novo. Minha pergunta considerando então esses vários tipos de dados, dados climáticos, de vazão, dados sociais, topográficos, em termos práticos, qual desses tipos de dados é de maior complexidade na hora da análise estatística ou na análise quantitativa e por quê? Tá. Bom, primeiro, quando nós tratamos de problemas ambientais, na verdade, todos têm importância. E o ideal é que sejam analisados todos simultaneamente. Por isso, nossa grande atenção às análises multivariadas.
porque elas nos possibilitam trabalhar com todos os dados, independente do tipo de unidade, independente do tipo de escala, simultaneamente, avaliando o efeito de todos eles numa variável resposta que seja do nosso objetivo. E vendo aqui a ótima palestra do Diego, muitas vezes o que seria necessário era ter também esse tipo de conhecimento, né, de características físicas que nem sempre nós temos em mãos para analisar, por exemplo, né, a qualidade, por exemplo, ambiental de uma bacia hidrográfica. Mas, aí respondendo, Luiz, mais diretamente a sua pergunta, a complexidade dos dados ambientais, em geral, dados climáticos, seja aí dados de concentrações, vazão, eles trazem eles têm especificidades que tornam ainda mais complexas as nossas análises. Primeiro, por não se aderirem a uma distribuição normal, ou seja, não existe simetria desses dados em relação a uma média. Então, isso requer análises estatísticas específicas, que as nossas conhecidas, né, distribuições paramétricas ou testes paramétricos, como teste T, teste ANOVA, análise de variância, que são de maior domínio público, eles se tornam, então, né, inadequados. Então, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer muito bem o dado, o comportamento deles, para aí sim aplicar, às vezes, na maioria das vezes, não apenas um tipo de análise estatística, mas diversos tipos de análise que se complementam entre si. Mas é isso que torna tão interessante, né, essa área ambiental. Diego, quer complementar? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a Silvia mesmo. Que é uma coisa que, assim, vai e mexe, eu fico pensando, fico discutindo. Se a gente for pensar do ponto de vista teórico, tudo na natureza deveria, espécie que siga a distribuição normal. Gente que não consegue fazer a gente, às vezes, não consegue fazer a mensuração, não consegue fazer a mensuração de maneira que consiga identificar isso. Eu não sei se isso é uma premissa, que eu sei, por exemplo, se você tem essa premissa na hora de analisar os dados os dados de qualidade de água, ou seja, sempre esperar a distribuição normal e a distribuição não para, né, os partículas métricos não paramétricos realmente é o segundo passo, ou se realmente a maior parte não paramétrica mesmo, e, enfim, se der normal é sorte. Tá, não. Na verdade, são muitos anos aí de experiência e é um consenso na área ambiental, Diego. É interessante sua pergunta. Mas é o seguinte, quando nós trabalhamos com dados ambientais, dados em geral, a primeira, isso aí é básico do básico. Nós testamos a distribuição de frequência que melhor se adere aos dados, ou o contrário, né? Qual é a distribuição de frequência a qual os nossos dados se aderem, tá? Então, primeira coisa, testamos. Esses dados seguem uma distribuição normal ou não? Então, isso é básico. Em 99% dos casos, não se aderem a uma distribuição normal. E aí eu vou trazer um exemplo, assim, bem prático, e que eu acho que fica muito claro para todos. Suponhamos que o nosso dado ambiental de análise seja vazão de um rio. Então, partindo do pressuposto, né, e aí trazendo para a nossa realidade brasileira, que nós estamos num país tropical, em que nós temos aí a sazonalidade, né, muito presente em termos aí de índices pluviométricos, temos aí cerca de 4 meses que são efetivamente meses chuvosos.
geralmente, aqui em Minas, né, aí fica entre outubro e março, mas mais concentrados aí, talvez em 3, 4 meses, o período de chuvas. Então, o que nós temos, né, de dados, né, nas análises dos nossos dados de vazão, é que as vazões de um rio que ocorrem, né, no período seco, elas se multiplicam por 10, às vezes 50 vezes. Ou seja, a vazão de um rio que era aí de 2 metros cúbicos por segundo se transforma durante poucos meses em 50 metros cúbicos por segundo. Estou exagerando, tá, gente? Mas é só para a gente ter uma visão mais clara do problema. Então, só esse comportamento aí, ao longo de um ano, ele já nos mostra um comportamento extremamente assimétrico. Ou seja, alguns valores vão fugir muito dos valores usuais do restante do ano. E isso se aplica a todo tipo de atividade biológica, Diego. Se você quiser, a gente pode até, você pode ter direito a uma réplica aí, até para me dar a oportunidade de fazer a tréplica. Né, entendeu? Então, a atividade biológica, elas estão sujeitas, por exemplo, a sofrerem qualquer tipo de toxicidade. Por exemplo, alguma substância tóxica, ela costuma varrer a biomassa presente no ambiente. Então, nós vamos ter problemas aí de concentrações mais elevadas de poluentes que não foram degradados. E isso, pronto, já a fuga da normalidade, ela é... Pois é, a minha pergunta, senhor, na verdade, talvez eu não tenha colocado, eu tinha que ter complementado ela melhor, é sobre a questão da transformação, por exemplo, né? Então, porque assim, se eu espero que meu dado, em teoria, tivesse uma distribuição normal, e eu não consegui, dentro do meu procedimento de coleta, chegar nisso, eu poderia faço uma box-cox da vida e faço uma transformação para ele voltar para a normalidade. Era mais ou menos nesse sentido, ou seja, transformo ou vou para o paramétrico? Tá. Então, vai para o não paramétrico, no caso, né? Não paramétrico. Então, Diego, isso é uma discussão excelente, e principalmente na área biológica, existe uma certa resistência, né, aos testes não paramétricos, que, sinceramente, eu já analisei, já escrevi até alguns artigos sobre isso. Na verdade, muitas vezes nós temos muita dificuldade de ver qual é a distribuição de frequência que representa melhor os dados ambientais, pela possibilidade de variação que ocorre. Então, nós temos, às vezes, num conjunto aí de uma série histórica, por exemplo, de 30 anos de dados, nós temos o que nós chamamos de distribuições multimodais. Então, cada época, ela se adere a uma distribuição diferente. Agora, vá transformar esses dados para a distribuição normal. Entendeu? Muitas vezes a função que lineariza... Multimodal, como é que faz? Não tem como. Exato, sabe? Então, e outro, nós temos trabalhado muito com essa avaliação, essa comparação sobre a potência, né, de um teste paramétrico e um não paramétrico. O que a gente percebe é que os testes não paramétricos, eles são tão robustos quanto os paramétricos, quando utilizado para qualquer tipo de distribuição, mesmo a normal. Nós chegamos a resultados iguais aplicando não paramétricos para dados normais. Mas se nós aplicamos, né, o paramétrico para dados assimétricos, nós chegamos a resultados completamente equivocados. Então, os dados, felizes somos por termos testes não paramétricos à disposição hoje, né, em todos os nossos softwares estatísticos, a linguagem R, né, que hoje é a grande tendência, né? Então, sinceramente, eu vejo com ótimos olhos, mas é necessário sempre confirmar.
é paramétrico, segue a distribuição normal ou não, para fazermos a opção pelo teste. Legal. Ok. Discussão interessante. Há muito tempo. Mais uma pergunta aqui do Fernando de Moraes. Aproveito para cumprimentar o programa de pós-graduação em Geografia da Federal de Tocantins, também da Federal de Goiás, que se identificaram aqui. A pergunta do Fernando é para o Diego, acredito. Quais as principais dificuldades de campo no levantamento dos atlas físicos? Primeiro, achar o curso d'água, ter acesso ao curso d'água, porque, pensa, a gente faz um sorteio dentro de um mapa de drenagem, e é esse mapa de drenagem aqui que a gente conhece, do Brasil, do mapeamento sistemático da década de 70, feito pelo Exército, IBGE, em várias escalas, e, por vezes, metodologias um pouco diferentes na interpretação. Então, a primeiro é achar o curso d'água, porque você tem que ter acesso ao curso d'água, você tem que ter autorização, né, se tiver um proprietário, enfim, você tem que ter acesso, você tem que ter água, porque e ele tem que ser, eu não entrei muito nesse detalhe, mas essa metodologia que eu trouxe é a metodologia para os riachos que a gente chama de weathables, que são vagueáveis, ou seja, que eles vai ter mais ou menos 1 metro, até 1,20 m de profundidade, 1,30 m, não muito mais do que isso. Então, a primeira coisa é realmente chegar e encontrar o curso d'água. Por isso que o ideal, inclusive, é você fazer um reconhecimento antes, e aí sim você, depois de reconhecer os pontos, então, aí você vai fazer a campanha. Porque esse levantamento, a gente faz ele junto com o levantamento biológico, é 1 ponto por dia. Uma equipe de 4 pessoas consegue fazer 1 ponto por dia. Não tem como fazer mais do que 1 ponto por dia. Não dá tempo. Porque até que você chega, descarrega o carro, entra no rio, prepara, faz todo o processo, é 1 dia para cada levantamento. Então, a questão do acesso, a questão do tempo, né, de amostragem, que você tem que ficar 1 dia para cada ponto. Então, para você fazer uma amostragem, por exemplo, no nosso grupo, a gente, quando fez as amostragens, a gente, em cada bacia, fez 40 pontos. E aí, cada bacia, a gente fez a amostragem no ano. Então, para a gente fazer 40 pontos, a gente tinha 4 equipes de 4 pessoas que trabalharam 10 dias para poder conseguir fazer. Então, não é uma coisa não é muito trivial. E é importante ter muitos pontos justamente para você poder ter, para você conseguir ter poder estatístico depois para fazer as análises, porque a partir de 30 a gente começa a poder fazer alguma coisa. O ideal mesmo era fazer 60, 70 pontos, mas isso aí realmente seria inviável. Mas então as dificuldades são essas: dificuldade de acesso, dificuldade e a dificuldade do tempo. Quando você está dentro do riacho, até que não é muito difícil, não. Porque você vai andando por dentro do riacho, é muito interessante e acaba que não é muito difícil. Agora, tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, o pessoal da Amazônia, que aplicou essa metodologia na Amazônia, lá, sucuri, toda hora você está passando uma sucuri. Então, sempre tem que estar dentro do riacho em dupla, para não ter, se tiver algum problema, o outro poder salvar. Ou, por exemplo, se eu for um pouco mais profundo, você está com uma bota-calça alta, então entrar água na sua bota-calça, você afogar na bota-calça. Então, sempre tem que estar em dupla dentro do rio, assim. Sempre 2 fazendo a mesma medição ali, um ajudando o outro para não ter problema. Ok. Outra pergunta aqui do Mário, também para o Diego. Tem 3 partes aqui. Diego, de acordo com o método apresentado, o procedimento de seleção de áreas para avaliação é aleatório. Considerando que as variáveis ambientais variam naturalmente, geologia, solos, clima, etc., qual o critério para se afirmar que a amostragem possui representatividade? Pelo que entendi, você se referiu à representatividade estatística daquele... a representatividade, ela é dada basicamente pelo curso d'água, ou seja, o que eu estou olhando ali se eu tenho se eu tenho uma representatividade estatística naquela região de cursos d'água de primeira, segunda e terceira ordem, principalmente, que a gente trabalha com as ordens. Então, por eu não ter escolhido os cursos d'água, então, a priori,
Você tem a mesma probabilidade de qualquer curso d'água ter sido sorteado. Tanto que quando a gente substitui, a gente tem um critério para substituir também, seguindo a ordem de sorteio. Então, o que acontece? Então, a priori, você tem uma probabilidade igual, a priori, de qualquer um daqueles cursos d'água serem sorteados. Então, nesse sentido, você tem a representatividade estatística. Essas questões claro, que vai variar solo, clima, geologia, isso varia. E isso, dentro da análise, vão entrar como covariáveis na minha análise. Então, por exemplo, eu não trouxe aqui, mas, por exemplo, aquele o estudo da estabilidade relativa do leito, ele tem uma diferença quando você está num terreno de rocha sedimentar e num terreno de rocha vulcânica. O de rocha sedimentar, ele tende a ter uma relação um pouco diferente, ele tende a ter mais sedimento fino mesmo, naturalmente, do que, por exemplo, nos terrenos vulcânicos. Então, isso aí vai ser na hora da análise, eles são covariáveis que a gente pode, então, separar os nossos dados, olhando isso. Então, eu tenho aqui um dado em área com alto distúrbio e área em baixo distúrbio, então eu posso separar esse conjunto de dados e fazer uma análise considerando isso, por exemplo, nível de distúrbio como covariável, ou o tipo de rocha como covariável, o clima, apesar que o clima não vai variar tanto, que a gente trabalha, apesar que a área é um pouco grande, mas não vai, mas, enfim, tem um pouco de variação climática, sim. Então, isso vai entrando dentro dos modelos, para poder compor a análise como um todo. Ok. Diego, uma última pergunta para você. Bom, sabendo que boa parte da dinâmica fluvial segue o regime de chuvas, né, regime de precipitação, há um momento ideal para poder fazer, né, dentro desse ciclo hidrológico, desse ano hidrológico, há um momento ideal para poder fazer essas análises em campo? E se eu fizesse em momentos diferentes, traria implicações importantes para a modelagem? Provavelmente sim. A gente sempre faz na seca, primeiro, por uma questão de segurança, né? Você vai entrar mesmo um riacho de cabeceira, principalmente riacho de cabeceira, né? Que você está chovendo, chove na cabeceira muito rápido, então você pode pegar ali uma tromba d'água. Mas a gente sempre faz no período seco, que é o de baixo fluxo, porque esse período você vai ter as feições mais expostas. Tanto questão do substrato vai estar ali mais fácil de estar mais exposto. Você tem a questão do próximo, se está chovendo, sempre vai ser fluxo de corredeira. Então, é mais difícil você medir, por exemplo, a questão das piscinas, ou o fluxo suave. E também a questão Mas isso não atrapalha, porque mesmo na seca, a gente consegue, por indício indireto, conseguir ver a marca do período chuvoso. Por quê? Você consegue ver na margem, por exemplo, onde tem raiz de árvore e onde não tem. A raiz da árvore ela vai estar onde não chega água no período de chuva, porque na chuva, aquela árvore que foi uma muda, ela teria sido levada no alto fluxo. Então, acaba que assim e por outras marcas também nas margens, você consegue, então, identificar, por exemplo, quando era a cheia. Então, a época de seca é a melhor para poder fazer a amostragem, tanto por segurança, por uma questão também de você ter ali tudo mais exposto. É mais fácil de identificar. Perfeito. Agora, sim, uma última pergunta, por causa do nosso tempo. Diego, este método apresentado pode ser utilizado em cursos d'água extremamente impactados ou faz necessário adaptações? Não, a gente faz até em um curso canalizado. Mas, assim, só que acaba que não tem muito sentido, porque é tudo muito homogêneo, tudo muito igual. Você está num canalizado, a altura é a mesma, a largura é a mesma, enfim, o raio hidráulico vai ser sempre o mesmo, então, assim, não tem muito... você não vai ter muita variabilidade, mas no canalizado. Mas a gente faz dentro de cidade também, porque é importante na análise a gente ter o gradiente, ou seja... E aí, até um outro parêntese, a gente faz análise aleatória, mas a gente
a gente tem alguns sites que a gente chama de handpicked, ou seja, escolhidos a dedo, que são sites muito impactados e os sites mais prístinos, para a gente garantir que a gente tem um gradiente de condições ambientais do melhor possível. Claro que você está numa bacia muito agrícola, acaba que você não consegue ter uma área muito prístina, mas é o melhor possível e o pior possível daquela região, para você conseguir ter um gradiente, porque esse gradiente ele vai dar variabilidade, e essa variabilidade ajuda a gente a identificar respostas dentro do contexto. Mas pode sim, a gente faz em curso d'água degradado, sim. Ok. Bom, pessoal, muito obrigado pela palestra de vocês. Ao nosso público também, muito obrigado pela audiência até agora. Abro aqui para se vocês quiserem fazer algum comentário final. Diego e Silvia. Não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade de participar. Foi um prazer, né? Essa troca de experiências é sempre muito rica e estamos à disposição aqui, para contatos, né? Caso alguém queira posteriormente tirar alguma dúvida. É isso, obrigada, Luiz, obrigada, Diego, pela companhia. Obrigado também, eu agradecer aqui a oportunidade de mostrar um pouquinho. Acaba que esse momento que a gente vive, ele tem muita restrição, né, de contato com as pessoas, mas, por outro lado, a gente consegue, a partir de uma experiência como essa, a gente consegue atingir pessoas de outros locais do Brasil e de uma maneira constante, porque como vai estar lá no YouTube, sempre né, as pessoas vão poder ver as palestras. Então, eu acho que por esse lado é muito interessante. E aí, quem quiser ver um pouco mais sobre a questão da metodologia, pode ir nas minhas publicações, que a gente tem, principalmente a gente tem livros de bases conceituais a respeito disso, da experiência que a gente tem sobre a metodologia. Aí o meu endereço é diegomacedo.pro.br. Então, pode entrar no meu site, lá tem todos os livros, enfim, tem livros para os artigos, aí tem meus contatos lá também, quem quiser conversar a respeito, vai ser um prazer. Ok, excelente. Bom, eu que agradeço a vocês por terem contribuído conosco aqui. E lembro, pessoal, para acessar a lista de presença, né? Eu deixei aí nos comentários, né, o link. E espero encontrá-los, então, na semana que vem. Um abraço para todos, até breve. Até mais. Até mais.